Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico da semana 30 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025. Então, prepare melhor o seu estudo, dê bons comentários em sua congregação e fortaleça a fé de seus irmãos. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões, as partes de nossas reuniões. E como dito, estaremos fazendo agora o nosso estudo, que se compreende no capítulo 20, e vamos fazer os parágrafos do 8 até o 12. E esse capítulo 20 ele tem o seguinte tema: a palavra crescia e prevalecia apesar de oposição. Mas hoje daremos início debaixo do seguinte subtítulo: raciocinando de forma persuasiva a respeito do reino. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe essas informações com mais pessoas, para que assim outros possam ter oportunidade de também entender, compreender e preparar melhor o seu estudo. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 8. Paulo havia prometido retornar a Éfeso, e ele cumpriu sua palavra. Mas observe qual foi o caminho que Paulo fez para retornar a Éfeso. Ele estava em Antioquia da Síria. O caminho mais fácil seria fazer uma pequena viagem até Seleucia, embarcar num navio e ir direto para Éfeso. Mas, em vez disso, ele viajou pelas regiões do interior. Segundo certa estimativa, a viagem de Paulo, conforme registrada em Atos 18:23 e 19:1, foi de cerca de 1.600 quilômetros. Por que Paulo escolheu o trajeto mais difícil? Porque ele queria fortalecer todos os discípulos. Sua terceira viagem missionária, assim como as duas anteriores, exigiria muito dele, mas Paulo tinha certeza de que todo o esforço valeria a pena. Hoje, o superintendente de circuito e suas esposas demonstram disposição similar. Nós somos gratos por seu amor abnegado. Então a pergunta do 8: que caminho Paulo fez para retornar a Éfeso e por quê? Então, ao invés de ir pela Seleucia, embarcar no navio e ir direto para Éfeso, ele preferiu ir pela região do interior. E ele fez esse trajeto porque queria fortalecer a fé de seus irmãos. Leitura do 9. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontrou um grupo de cerca de 12 discípulos de João Batista. Eles haviam sido batizados no batismo de João, quando esse batismo não era mais válido. Além disso, eles pareciam saber pouco ou nada sobre o Espírito Santo. Paulo lhes explicou o entendimento mais atualizado e, como Apolo, eles se mostraram humildes e ansiosos para aprender. Depois de serem batizados no nome de Jesus, eles receberam o Espírito Santo e alguns dons milagrosos. Isso deixa claro que estar em dia com os avanços da organização teocrática de Jeová resulta em bênçãos. Então a pergunta do 9. Por que um grupo de discípulos precisava ser batizado novamente e que lição aprendemos deles? Então eles precisavam se batizar novamente, pois eles haviam sido batizados por João Batista, quando seu batismo não era mais válido. Por isso que eles tiveram que ser batizados novamente, mas agora em nome de Jesus, e receber o Espírito Santo. Isso nos ensina que precisamos estar em dia com os avanços da organização teocrática de Jeová. Leitura do 10. Logo aconteceu outro exemplo de progresso. Por 3 meses, Paulo pregou com coragem na sinagoga. Apesar de ele ter raciocinado de forma persuasiva a respeito do reino de Deus, alguns ficaram obstinados e se tornaram verdadeiros opositores. Em vez de perder tempo com aqueles que falavam mal do caminho, Paulo tomou providências para falar no auditório de uma escola. Os que desejavam fazer progresso espiritual
precisavam sair da sinagoga e ir até o auditório. Assim como Paulo, nós talvez decidamos encerrar uma conversa quando percebemos que o morador não quer ouvir ou só quer discutir. Ainda há muitas pessoas semelhantes a ovelhas que precisam ouvir nossa mensagem animadora. Pergunta: por que Paulo saiu da sinagoga e foi para um auditório? E que exemplo isso estabeleceu para o nosso ministério? Então, porque alguns tinham se tornado opositores ferrenhos e obstinados. Então, Paulo ele não perdeu tempo, providenciou para falar no auditório de escola. Isso nos ensina que devemos encerrar uma conversa quando percebermos que o morador não quer ouvir, mas só quer discutir. Leitura do 11 e 12. Paulo talvez falasse naquele auditório todos os dias de cerca das 11 horas da manhã até por volta das 4 horas da tarde. Esse talvez fosse o período mais calmo do dia, mas ao mesmo tempo o mais quente, quando muitos paravam de trabalhar para comer e descansar. Se Paulo tiver seguido essa programação por 2 anos completos, ele passou bem mais de 3.000 horas ensinando a palavra de Deus. Essa é outra razão pela qual a palavra de Jeová continuava a crescer e a prevalecer. Paulo era diligente e flexível. Ele adaptou a programação de seu ministério às necessidades das pessoas naquela localidade. Qual foi o resultado? Todos os que moravam na província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Sem dúvida, ele deu um testemunho cabal. Hoje, as testemunhas de Jeová também são diligentes e flexíveis. Nós nos esforçamos para falar com as pessoas quando e onde elas podem ser encontradas. Damos testemunho nas ruas, no comércio e em estacionamentos. Podemos entrar em contato com as pessoas por telefone ou por carta. E, no serviço de casa em casa, fazemos esforços para encontrar os moradores no horário em que é mais provável que estejam em casa. Então, a pergunta parte A: como Paulo deixou um exemplo em ser diligente e flexível? Ele foi diligente pelo fato de pregar durante 2 anos no mesmo horário, das 11 às 4 da tarde. Ele era flexível, pois esse horário era o momento em que as pessoas provavelmente estavam parando para descansar ou almoçar, pois o sol já estaria muito quente. Parte B: como as testemunhas de Jeová têm se esforçado a ser diligentes e flexíveis em seu ministério. Então nós não somos diferentes, procuramos oportunidades quando e onde as pessoas podem ser encontradas, dando testemunho na rua, comércio, estacionamento, por telefone e de casa em casa, num horário que elas possam ser encontradas. Então podemos dizer que seguimos o exemplo do apóstolo Paulo nesse sentido. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter auxiliado em sua preparação e que assim vocês possam dar bons comentários. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.